muito bem-vindos ao The Wolfpack Call, por isso é um podcast que eu vou fazer todas as semanas enquanto o Mundial e Portugal estiver até dentro do Mundial. Vai ser em português esta semana, vamos tentar sempre fazer em inglês ou bilíngue de vez em quando, mas assim tem. O programa é uma coisa só de 20 minutos, é para falarmos sempre de Portugal, um bocadinho nada do resto do Mundial, mas normalmente é só Portugal, sobre as expectativas, sobre como Portugal joga, como Portugal pode entrar para o seguinte jogo. Neste caso, esta semana, é o País de Gales, por isso, o jogo de abertura vai ser só a segunda vez que jogamos contra esta seleção das Ilhas Britânicas. A primeira vez foi em 94 e perdemos por 100 pontos, já não me lembro muito bem, até foi em Lisboa. Penso que o jogo foi em Lisboa, já não tenho certeza. Foi para a qualificação do Mundial de 1995. O professor Tomás Moraes, que é um dos convidados hoje, há de se lembrar um bocadinho desse jogo e de que é que terá sido na altura. E também comigo está o outro convidado, que é o Vítor Ramalho, da Confederação Brasileira de Rugby Union, que está também aqui para falar um bocadinho de Portugal e daquilo que estão vendo de fora. Professor Tomás Moraes e Vítor Ramalho, obrigado por terem vindo. Professor, começo consigo. Já agora, estamos a falar de 94. Que memórias é que tem desse primeiro jogo e o único jogo que tivemos assim contra uma seleção tão conhecida como os galeses? Muito bem, antes de mais cumprimentá-los e agradecer o convite, é sempre uma honra e neste meu dia poder retirar um bocado de tempo a falar de rugby é realmente pronto, de maneira que agradeço a oportunidade. Em 94 eu estava lá dentro, não é? Pronto, eu estava lá dentro e não estava na minha posição habitual, que era centro, estava à ponta. Exatamente, nós íamos ter uma abordagem mais defensiva, de os parar, até o que pensámos na altura. Como qualquer equipa, e acho que o desporto tem isso muito bom e não pode perder, nós sabíamos que a diferença era enorme, até porque em 94 não havia nem visualização dos nossos adversários. Felizmente tínhamos na RTP2 a hipótese de ver as equipas dos 5 Nações, na altura, onde Gales estava, não é? Era uma referência para nós no Mundial, estavam a jogar ali os nossos heróis do outro lado, por assim dizer, não é? E nós, na preparação para esse jogo e tudo o que rodeou, fizeram-nos acreditar que no desporto as surpresas podem surgir em qualquer momento, em qualquer tarde, não é? E nós realmente fomos com muita coragem e encarámos esse jogo com uma determinação enorme e muito positivos, mas fomos perceber, e aquilo era uma grande seleção do País de Gales, em super forma na altura, e nós fomos percebendo que durante o jogo cada ação era uma vitória, cada melee era uma vitória, cada placagem era uma vitória, cada passe era uma vitória, muito mais do que a vitória no final do jogo, e que trabalhámos o jogo inteiro para irmos ao ensaio, para conseguirmos o ensaio, jogámos as bolas todas que tínhamos para jogar, mas depois no confronto direto, no combate físico, no jogo no chão, na defesa do molde, na altura, as regras não são iguais às de hoje. Hoje em dia, por exemplo, o ataque está protegido do que estava em relação a essa altura. Nessa altura nós íamos para o chão, a probabilidade de perder a bola no chão era muita. Hoje em dia nós provocamos o chão, que é para mantermos a posse de bola. Portanto, as regras vão mudando. Hoje em dia é mais fácil equilibrar um jogo com uma nação dessas do que era na altura. Pronto, com todo o respeito que eu tenho pelas gerações que vieram a seguir, na altura era muito mais complicado, até porque a diferença física era mesmo enorme. Vocês não imaginam o que eram os amadores em relação aos profissionais naquela altura. Era mesmo enorme a diferença. E foi um primeiro contacto que tive, que me ajudou depois a perceber melhor o rugby pela vida fora, do que era jogar a um nível e jogar a outro. Felizmente Portugal aproximou-se muito desde 94 do nível de cima, não é? Muito bem. E já agora, antes de passar para o Vítor, faço já a pergunta. Quase 30 anos passaram de 94 para 2023, por isso, este sábado Portugal joga com o País de Gales. O professor até acabou por dizer que o nível está muito mais próximo. Quão próximo é que no sábado pode acontecer? Não dizer que Portugal vai ganhar, mas o que é que o professor acha que pode acontecer com Portugal neste jogo com o País de Gales, para nós a primeira jornada do Mundial, para eles a segunda? Claro, eu primeiro, Francisco, eu gostava só muito rapidamente, porque o tempo também não é muito, gostava de dar aqui um bocadinho a entender, porque tenho sido muito questionado por pessoas que não são do rugby, que são do futebol e outras, que é da real possibilidade de Portugal vencer ou não o jogo, e que responsabilidade tem Portugal nesta matéria e a expectativa. E pronto, em primeiro lugar dizer que no rugby nós infelizmente não podemos fechar a baliza. Pronto, nem no rugby é muito difícil ter ações de perda de tempo, de anti-jogo, até porque a cultura do jogo e a filosofia do jogo não deixa. E essa também não é a filosofia, por exemplo, de uma equipa como a nossa, que joga as bolas todas, não é?
Pronto. Portanto, logo aí nós temos que perceber, por exemplo, casos do Japão. O Japão jogou mundiais sucessivos, e os próprios Estados Unidos, sem sucesso. Portanto, sem sucesso. Eles realmente iam aos mundiais, mas chegavam lá e não conseguiam vencer um jogo. Iam-se aproximando, iam ganhando confiança, até que um dia choca o mundo quando vencem a África do Sul. E eu gostei muito de ouvir o capitão, o Tomás Appleton. Acho que é essa que tem que ser a mentalidade. É chocar o mundo, é surpreender o mundo. Um jogador, quando vai para um jogo destes, e sabendo ter uma equipa neste momento altamente bem preparada, temos uma equipa com muitos jogadores que jogam um bom nível em França, habituados a um ritmo competitivo alto. Temos um conjunto de jogadores que, embora não sejam profissionais, são jogadores que já estão sob um regime de treino profissional e comportam-se como profissionais. Só não o são porque não entrou dinheiro aqui ao final do mês, nas suas contas, por assim dizer, e falando de uma forma clara e direta. Mas têm a mentalidade profissional. Somos treinados por altos especialistas nas mais diferentes áreas. Temos uma equipa técnica alargada e ao nível das melhores que estão no Campeonato do Mundo. Portanto, tudo isto leva-nos a elevar a fasquia. Tudo isto leva-nos a acreditar que possamos ganhar o jogo no sábado. Eu próprio vou a Nice com essa perspectiva, de ver o maior choque de sempre do rugby mundial. Pronto. E tem que ser esse o pensamento de todos nós. Portanto, não podemos ter um pensamento pessimista aqui demasiado realista, porque fomos através de um pensamento demasiado realista, nós vamos agarrar aos dados. E é com certeza que os dados vão dar uma diferença entre as duas equipas. Ok? Pronto, eu acho que esse trabalho mental está a ser muito bem feito e vê-se na forma como se comunica para fora, desde o presidente até ao selecionador, ao capitão, mas se esse choque não acontecer, e se isso não, passar 30 anos, esse jogo que falámos, houver aqui ainda uma vitória do país de Gales, nós só temos que a considerar como completamente natural. Não pode haver qualquer tipo de drama, nem haver uma notícia onde quer que seja, que é Portugal perde com o país de Gales. Não, o país de Gales é que venceu Portugal. Atenção. Portanto, acho que é muito importante a cultura desportiva das pessoas neste momento ficar para cima, saber se comunicar bem, porque será um jogo com certeza que vai orgulhar todos os portugueses. Não os portugueses do rei. Vai orgulhar todos os portugueses. Isto é a única coisa que eu estou certa em relação a essa tarde, é o que vai acontecer nessa tarde. Tudo o resto é o desporto que manda. E no desporto nós não podemos agarrar as estatísticas, nem a dados, nem a análises detalhadas, nem àquilo que vimos jogar aos Fiji. Porque vimos uma equipa galesa que, atenção, bateu o recorde de placagens. Fiji jogou muito. Eu não sei se me lembro de ver Fiji jogar tanto no jogo internacional, com tanta consistência, como os 80 minutos, que agora não são 80, são muitos mais com o relógio a parar, a jogar com tanta consistência como jogou contra o País de Gales. Vi Fiji a ter 20 minutos brilhantes, ao nível do melhor do mundo, e vi Fiji ter 20 minutos, às vezes, mesmo jogo, dramáticos. E por isso era uma equipa que não conseguia passar do mesmo patamar durante muito tempo. E é um patamar alto, estamos a falar, atenção. E agora ver umas Fiji competir como competiram com Gales e perder a oportunidade de dar a volta ao jogo, na bola de jogo, uma coisa que os jogadores fijianos não fazem, ou eu vi muito pouco, defrontei as Fiji, se calhar mais que 50 vezes em Sevens, a deixá-los ir a bola para a frente. É uma raridade ver isso no rugby fijiano. Portanto, vemos também, e perdoe-me a expressão, eu não gosto, mas enervou-me a ver o jogo, não gostei de ver com a dinâmica com que o rugby está hoje em dia a sair num campeonato do mundo, tantas dúvidas suscitadas em faltas. Okay? O aparecimento de um cartão amarelo numa zona de pânico, onde as Fiji estavam a pôr uma pressão enorme sobre o país de Gales. Portanto, o que eu vi foi um país de Gales com dificuldades em manter a disciplina de jogo, a defender. Defendeu muito, placou muito, mas quando o jogo ia para o combate, Gales fazia uma falta. E isso pode ser uma grande vantagem para Portugal, no sábado. Porque Portugal tem um jogo ofensivo, muito difícil de defender, muita envolvência, mantém muita bola em pé, e bem, tem um jogo de offloads terrível de defender neste momento, tem N soluções, tanto no molo penetrante como tem no jogo aberto. Portugal tem soluções para todo o reino, joga bem ao pé, hoje em dia, coisa que nós tivemos dificuldade, muita dificuldade na nossa história, era jogar bem ao pé. E Portugal hoje em dia joga bem ao pé, em todas as variantes do jogo ao pé, e taticamente joga bem ao pé. Portanto, isto dá esperança a todos nós de vermos um jogo muito combativo e um jogo de Portugal que nos vai com certeza orgulhar. Agora, falar na vitória, isso já me parece complicado. A surgir, é uma grande surpresa, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Se calhar menos para os jogadores e para o staff técnico.
Muito bem, exatamente, excelente. Vítor, estás com uma camisola vermelhinha e branca, eu não sei se é de Portugal ou depois de Gales, por isso não vamos arranjar, não vamos retirar o teu passaporte português, senão... Vítor, o professor disse aqui coisas extremamente importantes, descreveu como é que as Fiji jogam e, mais que importante, descreveu como é que o País de Gales pode ter dificuldades frente a Portugal e quais são entre o realismo e aquilo que queremos de Portugal. Olhando de fora daquilo que tens visto, o que é que tu achas que pode acontecer de Portugal e País de Gales neste sábado no estádio de Nice? Isaac, vou mostrar a camisa, ó, então. Esse aqui é do Jockey Clube de Córdoba, lá da Argentina. Pronto. É uma das minhas relíquias que eu ganhei uma vez aqui. É um clube grande da Argentina, um clube importante. Bom, não, olhando para essa partida, Isaac, eu assino embaixo, obviamente, de tudo que o professor Tomás falou, porque não tem nem como discordar. Na verdade, o Portugal hoje vai realmente... Hoje não, né? Nesse final de semana, vai para a partida buscando, na verdade, que é o impacto, né? Obviamente que a vitória não é realista por tudo aquilo que a gente conhece de rugby, e realmente há uma diferença entre o rugby profissional e o rugby semi-profissional, vamos chamar Portugal de semi-profissional, por conta dessa mescla de atletas que são amadores e que chegaram, talvez, no melhor nível possível que um rugby amador pode chegar. Aliás, eu tô com essa camisa do rugby argentino, porque o rugby de clubes argentinos talvez seja isso, né? O melhor que o rugby amador consegue chegar, eles têm um rugby desse nível, né? O Uruguai foi por muito tempo isso. Em Portugal, hoje é a mesma coisa no seu rugby de clubes, né? Tem uma categoria de base fenomenal, com atletas que são de altíssimo nível, que poderiam ganhar mais oportunidades no rugby internacional. Alguns vêm ganhando oportunidades, se profissionalizando na França, sobretudo, mas ainda é um semi-profissionalismo, né? Que mescla as duas realidades. E é muito difícil mesmo para Portugal conseguir uma vitória. Mas a gente tem alguns casos, nessa própria Copa do Mundo até, que mostram como que é possível sonhar com essas pequenas conquistas, né? De ter grandes momentos que vão realmente impactar o mundo. O Chile conseguiu isso contra o Japão. O Chile fez um excelente jogo contra o Japão. Todo mundo gostou muito daquilo que viu. Os chilenos taclearam demais, conseguiram, em momentos com a bola em mãos, encantar o mundo e fazer coisas que já tinham feito antes no apuramento do Mundial e que já tinham ressoado globalmente. Então, o Chile fez um ótimo jogo. A diferença com relação a Chile e Portugal, obviamente que o Chile conseguiu dar um passo adiante com relação à profissionalização. E aí talvez esteja uma vantagem, né, no caso da América do Sul, sobretudo do Uruguai, que a gente vai ver jogando na quinta-feira contra a França, que o Super Rugby Américas conseguiu avançar com relação ao profissionalismo, né? Tanto os chilenos quanto os uruguaios têm equipas hoje 100% profissionais por conta da nova competição, que talvez seja um estágio próximo àquilo que a gente espera da Rugby Europe Super Cup, né? Que ela consiga gerar algo semelhante para os atletas que ficam, né, no rugby doméstico português, por exemplo, e vão gerar pelos lusitanos depois. Se conseguirem chegar um pouco mais próximo daquilo que é o profissionalismo do Super Rugby Américas, talvez isso ajude bastante. Gales fez um jogo muito interessante, para mim o melhor jogo da primeira rodada contra a Fiji, e de fato, né, como o Tomás Moraes falou, Fiji impôs a Gales um jogo que Gales teve que bater o recorde de placagens, e foi um jogo espetacular, no qual alguns jogadores galeses, inclusive, despontaram ali em termos de liderança. O Biggar fez um jogo espetacular, na verdade. O Jack Morgan, jovem demais, foi outro líder excepcional da partida. Em termos de placagens, o Will Rowlands jogou demais também, 27 placagens dele. Eu só consigo me recordar do Sutuar lá em 2007, fazendo mais de 30 e tantas placagens numa partida só, enfim, contra a Nova Zelândia, né? Mas e Gales, na verdade, nesse jogo contra a Fiji, deu um recado importante, né? Muito se especulava sobre até a questão mentalmente como estaria Gales para a Copa do Mundo, e acabou saindo bem contra a Fiji, né? A mesma preocupação que se tinha com relação à Austrália, como é que está a Austrália para o Mundial contra a Geórgia, e também a Austrália não fez um grande jogo, venceu, até porque a Geórgia desperdiçou uma bola crucial no segundo tempo, que poderia ter mudado a cara do jogo, lá com o Niniashvili, mas Gales mostrou que evoluiu mentalmente, evoluiu como equipe nesse processo de pré-Copa do Mundo com o Warren Gatland. Então, acho difícil o Gales ser surpreendido por Portugal, mas acho que Portugal pode batalhar para aqueles pequenos bons momentos, né? E sobretudo com a bola em mãos, pela característica do time português. Os Lobos são excepcionais com a bola em mãos, offloads, hucks rápidos, é um time que joga um rugby moderno, na verdade, e que pode dar um passo adiante no futuro se conseguir avançar com a profissionalização ou com a ida de mais jogadores para o rugby profissional. Então,
É isso. E eu acho que Portugal já mostrou isso, na verdade, há pouco tempo, né? Os jogos contra a Itália recentemente, contra o Japão, mostram isso. Portugal conseguiu chegar muito próximo de uma surpresa contra uma Tier 1. E eu considero hoje o Japão Tier 1. Não há como dizer o contrário por conta das características do rugby japonês hoje, em termos de Liga Nacional, né? Uhum. Mas Portugal flertou com vitórias contra ambos, que seriam choques também, ou seriam, como a gente fala no Brasil, seriam zebras históricas, na verdade, né? Sobretudo aquele jogo contra a Itália, que foi uma pena não ter conseguido a vitória, passou muito perto daquilo. E pronto, acho que Portugal já chegou a uma condição que o Uruguai chegou recentemente, inclusive, né, de também flertar com zebras históricas. Eu acho que talvez seja o momento. Espero que Portugal saia com ponto bônus, por exemplo. Imagina, Portugal fazendo 4 trás contra Gales, seria excepcional, e Portugal tem um jogo de mãos que poderia acontecer isso, dependendo do momento mal de Gales ali no jogo, Portugal pode seguir com os ensaios. Pode ser um jogo de 50-22, não sei, algo assim, pode ser. Seria muito interessante para o rugby mundial. Muito bem. Professor, voltando a si, gostava de saber, e aqui eu já falei várias vezes sobre isto consigo, mas para as pessoas que mais novas ou que não têm lembrança, o que é um jogo de Mundial enquanto fazer parte do staff técnico ou como jogador? Por isso, o que é entrar para o estádio e ver o público todo cheio, o ambiente, a atmosfera, a intensidade? Pode escrever-nos um bocadinho como é que foi na altura, se ainda se lembra, todos os detalhes daquele momento. Francisco, olha, eu começo por dizer o seguinte, eu posso traduzir isso em poucas palavras, porque eu aqui há tempos, não foi há muito tempo, naquela fase em que Portugal estava no momento decisivo de apuramento, e eu penso que tinha sido ainda sem a decisão administrativa da Espanha, eu cruzei-me com um jogador que estava a jantar num restaurante, acabado de vir de um treino da Seleção Nacional, e ele estava de calções e camisola, e ainda sem tomar banho. Pronto, e aquilo fez-me lembrar realmente o espírito do rugby português, que é aquilo que nos diferencia, é realmente aquilo que não podemos perder, que é realmente esta coisa que nós temos, que é o nosso rugby, o rugby que nós em Portugal sempre acreditamos. Isto não vem de agora, isto tem cultura. Pronto, e eu olhei para ele, cumprimentei-o e tal, ele ainda me reconheceu, é dos que me reconhece, pode haver uns que já não reconhecem, porque o tempo passa, e eu disse-lhe, olha, vou lá meter-me contigo, não fico lá meter-me contigo, mas vou-te só dizer que todo o esforço que tu fizeres e o sacrifício vale a pena. É um momento inacreditável na vida de um desportista. Seja ele o jogador é sempre o que todos queremos ser, não é? Seja ele um dirigente, um médico, um fisioterapeuta, é um momento de aprendizagem inesquecível, é um momento de memórias constantes, em que elas são tantas e tão boas que nós vamos perdendo-as. Eu às vezes ponho a olhar para mim a tentar ir à procura de memórias do Mundial. Pronto, talvez a mais evidente e que fique para mim foi a forma como nós chocámos o mundo ao praticar o rugby em que acreditávamos. E esse rugby vivia de paixão. Pronto, era paixão de pura e dura. Nós na altura eu tinha a possibilidade de ter um staff técnico incrível, com o Daniel Arcade, com o Adam Leach e com o Pedro Neto. Portanto, depois havia outras áreas das ciências do desporto, nós não tínhamos ninguém. Pronto, e eu aí desdobrava-me e apoiava essas áreas, não tinha a possibilidade de ter uma nutricionista connosco, ou um nutricionista, ou um psicólogo, ou um especialista em performance física. Pronto, não tínhamos ninguém nessa área a trabalhar connosco no Mundial, e nós acabávamos por nos desdobrar também nessas funções e apoiar. Mas o interessante é ter vivido aquilo com eles, e a forma como nós preparámos cada jogo com esta mentalidade que nós não vamos lá para perder por poucos, vamos lá para jogar o rugby português, para jogar a identidade, os valores e a cultura do jogo em cada jogo. Uma coisa é inegociável para nós, a atitude e a alma. Pronto, aí tem que ficar uma marca clara, e por isso mesmo, e parece que chocou muita gente, o hino nacional que Portugal cantou no Mundial, o Pipas no outro dia disse-o bem, para os mais esquecidos, sem um português na bancada, cantou no jogo incrível que nós vencemos em Krasnoyarsk, a Rússia, na Sibéria, que nos permitiu seguirmos em frente na qualificação. Estávamos sozinhos, um estádio cheio, completamente cheio, se bem que 70% eram militares, e o hino nacional naquele dia fez-nos chorar à séria, porque nós estávamos agarrados a nós próprios. Eu na altura estava sozinho, não tinha um treinador adjunto comigo, estava com um fisioterapeuta e com um treinador. E acho que é bom recordar onde é que o rugby português estava em 2006, que foi quando isso aconteceu, e onde é que está agora.
e toda esta evolução que foi feita, apesar de muita crítica, de muito, às vezes, enfim, é muito, até me custa encontrar a expressão certa, os portugueses têm que dar graças à forma como vivem a modalidade, é excepcional, e terem cada vez mais pessoas de diferentes origens, diferentes famílias, em todo o lado, a quererem jogar rugby, a virem para o rugby. Hoje em dia, irmos a uma bancada de rugby, como eu fui em Badajoz e não conhecia ninguém, eu olhava para o lado e não conhecia ninguém. Portanto, isso para mim é onde eu pensei sempre que o rugby português ia chegar, e a memória de 2007 é essa. É a bola de rugby, a palavra rugby, as principais regras do rugby e o nome Lobos chegarem a todo lado em Portugal. E isso foi amplamente conseguido e foi uma grande vitória. Não é uma vitória moral, é uma vitória factual que permitiu que depois trabalhassem em academias regionais, que houvesse maior investimento de empresas como houve da Superboc, da Caixa Geral de Depósitos na altura, que, através das academias, formaram-se jogadores como o Rodrigo Marta, que estão ao melhor nível mundial. Isso foi feito em parceria com os clubes, porque houve desenvolvimento de treinadores, houve um modelo de jogo que foi passado pelas associações regionais, através dos diretores técnicos regionais, nas seleções sub-14, a todos os treinadores. Portanto, havia uma cultura de jogar da mesma forma. E essa cultura é traduzida muito pela presença de Luís Pissarra na seleção nacional, como adjuntos do Patrício Lagisquet, que estou por certo que eu tenho tido muito pouco contacto, até não tenho lido muito, mas que há com certeza alegria na presença deles, porque eles representam esse modelo de jogo. Eles eram treinadores na altura das seleções jovens, estavam envolvidos no processo, e eu quando vejo jogar Portugal, vejo esse modelo, um modelo construído por todos. E depois, com a capacidade enorme que houve e a mestria do presidente em contratar o Patrício Lagisquet, essa sim uma grande vitória, não é dentro do campo, que foi trazer um senhor do rugby, alguém que ainda por cima do Mundial a jogar em França, trazia muito valor acrescentado para nós, como se está a ver. Essa para mim foi claramente o grande trunfo de toda esta campanha e tudo isto que aconteceu, e agora eles que aproveitem cada jogo, que aproveitem cada momento, como está a acontecer, claramente com as diferenças já notórias entre 2007 e agora. Nós éramos mesmo muito mais amadores, estávamos metidos no meio da montanha, não tínhamos contato com a população, não estávamos perto de ninguém, não tivemos a oportunidade de escolher o que é que seja, disseram-nos é que para aqui que vocês vão, e foi ali que nos meteram, num sítio chamado Chambon-sur-Lignon, que enfim, não vale a pena lá nem conhecer, porque aquilo é metido no meio da serra, não tem nada para conhecer, portanto era assim que nós estávamos na altura, e quando descíamos à cidade e víamos o ambiente à volta da nossa seleção, não posso esquecer a recepção em Saint-Étienne, a quantidade de portugueses que eu não conhecia à espera da seleção no autocarro, e nós com os batedores da polícia a andarmos, e com o silêncio dentro do autocarro, é incrível. Ainda hoje em dia me arrepio com isso, estou arrepiadíssimo. Depois o entrarmos no balneário e olharmos uns para os outros e dizer, o sonho foi tornado realidade, afinal de contas, aquilo que nós imaginámos, sonhámos, era possível, estamos aqui, e tudo isso retratou aquilo que foi aquele nacional que toda a gente viu no jogo contra a Escócia, foi exatamente um compromisso enorme de muita gente para podermos lá estar, e que na altura, quando eles ouviram o sentimento que vão representar Portugal naquele palco, ninguém aguenta, as emoções vêm cá para fora, e na altura podem dizer que eram emoções primitivas, mas eu gostava de as repetir. Muito bem, isso é um pensamento muito... Diz, vai, Vítor, para estar à vontade. Não, eu vou fazer um adendo aqui, porque eu me recordo, obviamente, desse momento que o Tomás Moraes fala lá do hino contra a Escócia, porque meu pai é português, né, da região de Leiria, e ele nunca jogou rugby na vida, mas adorou quando eu comecei a jogar e depois a escrever, ele achou o esporte interessante, obviamente, e eu lembro que ele assistiu, foi um dos primeiros jogos que ele assistiu inteiro comigo, e ele se emocionou demais. Porque é algo que era que você não via, por exemplo, tanto no futebol. Ele também não gostava muito de futebol, na verdade, mas não era algo, para ele foi especial. Foi um momento esportivo de Portugal que mais emocionou meu pai, com certeza, que eu me recordo. Foi aquele jogo contra a Escócia, aquele hino. Foi muito bonito, na verdade, né? E ressoa aqui no Brasil, inclusive, a comunidade dos descendentes é grande. E eu tenho outros amigos também com origens portuguesas e que lembram da mesma coisa. Um outro colega meu que jogou comigo, que também o pai é português, ele lembra, foi o momento que ele resolveu ir para o rugby. Ele começou a jogar rugby logo depois disso, quando a gente se encontrou na faculdade. E ele falou: olha, acabei de ver Portugal jogando a Copa do Mundo de Rugby, transmitida pela ESPN aqui. E eu adorei o hino, quero participar disso também. Meu pai é português, eu sou português e pronto. Então, olha, até aqui no Brasil isso estimulou gente a jogar rugby. Por isso, foi uma marca que deixou para sempre, e realmente foi para além de fronteiras,
Vítor, já estamos muito perto do fim, perguntava-te a ti o impacto de um bom resultado de Portugal, não estou a falar em vitória, um bom resultado, era uma excelente exibição, que tu achas que podia ter neste jogo, pode ser essencial para nós termos um próximo Mundial ainda mais alargado daquele que temos hoje em dia? Eu acho que Portugal pode fazer um bem enorme, assim como fez o Chile, eu acho, no desempenho que teve contra o Japão. Mas acho que Portugal tem condições até de fazer algo até mais impactante do que o próprio Chile. Eu acho essencial as Tier 2 que vem, Tier 2, Tier 3, enfim, defina como quiser, na verdade, mas que estão chegando no Mundial e que a gente sabe que vão acabar terminando próximos ali da última colocação, na última colocação, que façam bons jogos para provar que o Mundial precisa ser largado. Óbvio que o jogo da Romênia contra a Irlanda foi ruim, né, nesse sentido, né, por conta, acho que foi o maior placar desde 2007, se não me engano, em mundiais, e a cada ano, a cada mundial, o maior placar do mundial era menor do que o maior placar do mundial anterior, né? Vinha caindo sempre a diferença. Mas enfim, um jogo da Romênia não significa muita coisa com relação a isso. Acho que Portugal fazendo bons jogos, Chile fazendo bons jogos, a própria Namíbia fez um jogo primeiro tempo interessante ali contra a Itália, pode ajudar nisso. Acho muito difícil que o World Rugby mude alguma coisa para 2027, mas acho que a gente está pensando mais em 2031, provavelmente, né? E na verdade mostra como para nações como Portugal, como o Brasil, como o Chile, como enfim, é necessário, na verdade, acima de tudo, antes da própria Copa do Mundo ser expandida, que haja mais jogos, mais oportunidades de jogo contra as seleções maiores. A gente vê como que faz muita diferença ter um calendário mais robusto para essas nações, né? Portugal tem um trabalho excepcional na base, jogando o World Rugby Under-20 Trophy em altíssimo nível, flertou com a promoção em todos os anos, acabou não conseguindo, algo que a Espanha conseguiu agora, mas Portugal poderia ter feito o mesmo, pelo nível das equipes que teve em mundiais anteriores juvenis, e o que só mostra que tanto na categoria dos Under-20s, o Mundial poderia ser maior e dar mais oportunidades de jogo para essas nações emergentes, como também no dia a dia, né, com mais testes, etc. Não sei o que vai acontecer com as novas competições que o World Rugby vai acabar chancelando, né, de Liga Mundial, enfim, mas o fato Portugal precisa de mais jogos de alto nível para continuar evoluindo, e eu acho que o melhor recado que Portugal pode passar é isso: fazer grandes jogos contra a Austrália, contra a Fiji, contra Gales, vai significar que Portugal precisa de mais oportunidades para continuar evoluindo. E pronto, acho que esse é o melhor recado que Portugal pode passar. É o que está ao nosso alcance, na verdade, das nações emergentes do rugby, né? Mostrar que com mais oportunidades a gente pode chegar lá. A Geórgia mostra isso também, né? Um desenvolvimento de longo prazo, com uma categoria de base extremamente forte, com poucos jogos contra as seleções Tier 1, na verdade, é um por ano mais ou menos que eles ganham, e já estão chegando no nível, já chegaram no nível competitivo forte, né? Então, é a mesma coisa que Portugal pode mostrar. Muito bem. Nestes 2 minutos que faltam, por isso é coisa rápida, perguntava ao professor Tomás Moraes e ao Vítor Ramalho que dissessem o placar final que acham que pode ser, por isso é um tiro no ar vosso, e o melhor jogador do lado português. Por isso, estão à vontade para escolherem um, tem que ser um, se serem a equipa inteira não vale. Por isso tem que escolher um e um resultado, e se quiserem dizer uma pequena mensagem para as pessoas em casa, e fechamos assim o programa. O professor começava consigo, por isso, um resultado, um jogador e uma mensagem. Estavas aqui mesmo para me fazer uma grande placagem, eu percebi. Pronto. O que tu me fizeste aquelas placagens projetadas de cartão amarelo agora. São legais, mas agora... Pode dar uma diferença de resultados só. Então pode dar uma referência de resultados, se não quiser dizer um placar final, uma diferença de resultados. Eu vou, no meu jeito palpiteiro, eu vou tentar tirar assim. Teria um grande significado para nós. Quer dizer que conseguimos impor aquilo que é a nossa filosofia de jogo, se o Rodrigo Marta ou, por exemplo, o Nuno Sousa Guedes fossem os melhores em campo. Acho que isso seria, ou toda a primeira linha. Pronto. Isso seria claramente indicador de um Portugal ao seu mais alto nível. E em termos de resultado, eu gostaria muito de voltar a viver momentos que vi na Seleção Nacional, em que quando ninguém acreditava, nós no último segundo íamos buscar o jogo. Pronto, independentemente se for a 10 pontos, ou 20, ou 15 que seja. Gostava muito que Portugal causasse essa surpresa, mas antes de terminar, e em 10 segundos, gostava de aproveitar o momento que estamos aqui para desejar a toda a Seleção Nacional, ao seu corpo técnico,
técnico, a todo o staff, ao staff federativo, a todos aqueles que trabalham invisivelmente para o rugby. Este é o momento do rugby nacional. Este é o momento do rugby nacional. É um momento em que é muito importante mostrarmos a nossa força aos jogadores. Eles são o melhor que nós temos e, acima de tudo, estarmos com eles em cada momento, independentemente do que aconteça. Acho que nós já saímos a ganhar, vamos sair a ganhar muito no final deste Mundial. Há muita coisa para acontecer no mês. Um mês é uma maratona, vai acontecer muita coisa boa para o rugby português e depois estarmos cá para dar os passos seguintes que o rugby português precisa para se consolidar e tornar-se consistente. Portanto, se eles derem tudo dentro do campo, é importante também que se dê tudo fora do campo. E era muito isso que eu gostava de ver no ambiente que vivi no Mundial de 2007, vivê-lo ainda melhor neste Mundial de 2023, com um sentido de união muito grande à volta da equipa, como estamos a sentir. Na verdade, somos todos loucos. Muito bem, excelente. Vítor, tu agora tens que superar isto, senão o professor ganha hoje aqui esta conversa. Por isso, vamos lá, Vítor. Tu vês. Já que eu já falei o que eu acho que vai acontecer, eu vou colocar um placar. E eu espero que Portugal faça muitos tries, na verdade, e encante o mundo com a bola em mãos, sobretudo. Então, 50-26, 4 tries de Portugal. Vou colocar 2 do Nuno Souza Guedes, 1 do Stort e 1 do Marta, tá bom? Okay, pronto. 50%. E o mundo inteiro falando, nossa, como Portugal tem habilidade, como Portugal é uma equipa que sabe jogar. E pronto, acho que vai ser algo por aí. Vai ser um jogo com bastante pontos, espero. E Portugal sair pelo menos com um ponto de campo seria muito, muito bom. Muito bem. E melhor em campo? Eu falei isso, Nuno Souza Guedes com 2, então pronto, pode ser ele. Nuno Souza Guedes, e nisso foram parecidos. E se quiseres dar uma última mensagem para terminar, Vítor, estás à vontade. Olha, todos somos lobos, inclusive aqui no Brasil, todo mundo deve torcer para Portugal, e eu acho importantíssimo. É uma inspiração, na verdade, é uma nação que é parecida conosco em termos de rugby, um rugby amador que vem crescendo, que vem tentando um lugar ao sol. Então, certamente, bom, eu como também luso-descendente, para eu certamente sou também lobo, né, na minha torcida, então é isso. Acho que todos somos lobos para esse Mundial, com certeza. Muito bem, e assim terminamos. Eu agradeço ao professor Tomás Moraes por ter estado aqui presente e ao Vítor Ramalho também. Portugal joga no sábado frente ao País de Gales no Campeonato do Mundo. É a nossa entrada neste Mundial 2023. Para os galeses é o segundo jogo. Veremos como é que correm as coisas no fim, mas para já esperemos que esteja cheio de adeptos portugueses. Se estiverem, tirem várias fotografias à frente do estádio e ponham uma hashtag a dizer somos lobos ou fairplay.pt para aparecerem no Instagram e no Twitter para nós vermos. Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado, Vítor. E vemos na próxima. Este foi o primeiro episódio do Wolfsball Call. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.